vamos falar das artes cênicas. Temos o gosto de receber João Garcia Miguel e Ramadan Matusse, a quem agradecemos mais uma vez por aceitar o nosso convite. Bem-vindos, é com muito gosto que os recebemos aqui na nossa casa. Miguel, como é que te sentes, Maputo? Muito bem, muito bem. Na verdade, já não é a primeira vez que cá venho e cada vez que tenho voltado, abre-se mais um leque de mais amigos e mais contactos e mais relações e mais formas de, no fundo, nós irmos estabelecendo esta ponte entre Portugal e Moçambique. Na verdade, agora foi interrompido pela pandemia, como todos aconteceu, não é? Tivemos que fechar um bocadinho as nossas comunicações, mas até há pouco tempo tivemos lá o Ramadã em Lisboa, neste caso em Torres Vedras, onde ele esteve connosco em estágio uns meses, este ano ainda, e é muito importante. Temos recebido outros artistas moçambicanos e, na verdade, é um pouco isso também que estamos aqui agora a devolver e a tentar, a pouco e pouco, recuperar aquilo que a pandemia, no fundo, interrompeu, que é esta relação entre artistas que falam a mesma língua, que têm as mesmas preocupações e que, no fundo, querem também, ainda que de uma forma, se calhar, um bocadinho quixotesca, mudar a sua realidade, mudar o seu mundo, transformar as coisas e trazer mais beleza, mais força criativa para as nossas sociedades. E acima de tudo acreditar. É isso mesmo. Pois, acima de tudo acreditar na força das sinergias para transformar esse paradigma e acima de tudo, lutar para que, depois de 2 anos de paralisação, esses impactos que se fazem sentir no setor das artes e cultura ganhem um novo ritmo e ganhem uma nova semente. Por isso pergunto a ti, Ramadan, qual tem sido a grande valia destas trocas constantes entre Moçambique e Portugal através dessa experiência concreta pelo teatro? Ok, antes de mais cumprimentar os telespectadores. Bem, é uma grande valia primeiro porque pude ver 2 realidades totalmente distintas, mas com coisas similares. Entretanto, eu estive em Lisboa por quase 3 meses e estive a fazer um estágio em produção na companhia João Garcia Miguel e pude vivenciar um processo totalmente diferente do nosso, porque eles agora estão numa nova fase, então foi importante até estar nesta fase embrionária em Torres Vedras agora, que é para pude perceber como é que as coisas funcionam. Então, tudo que vier ou que está agora a acontecer, para mim já não constitui novidade, porque eu pude ver isto. Viste o princípio lá. Exatamente, ainda como projeto. E foi mesmo buscar essas experiências em vários setores e a perceber como é que funciona toda uma companhia, que é para pegar isto e poder implementar no nosso contexto, se calhar com uma outra robustez. E é o que tem acontecido. Fui bebi da produção e atualmente acho que o David já percebeu que tem me visto mais por detrás, né? Do que meramente em palco. Então eu acho que é isto. É o que tu queres para ti, não é? Daqui para frente. Falaremos disso mais à frente. João Garcia Miguel, sentes que estamos no mundo inteiro a viver um momento de transição da forma de se programar a arte, de se pensar o financiamento à arte e de se pensar o mercado de arte? Sim. E isso é uma coisa que é importante discutirmos entre todos, porque, na verdade, o que está a acontecer é algo que, primeiro, penso que todos estamos a ser surpreendidos com a velocidade com que o mundo está, neste momento, a evoluir e a modificar-se e a transformar-se, porque era uma coisa esperada, não é? Depois da pandemia, depois de termos estado fechados e isolados e incapazes de fazer aquilo que fazíamos durante muitos anos, agora há uma energia ainda maior para de repente preparar em todas as direções. Mas o que está a acontecer é também consequência um pouco desta evolução tecnológica, desta evolução do mundo também do ponto de vista global, de uma economia global, que acaba por tornar o trabalho que estamos e que nós, muito tempo, nos envolvemos, que é, no fundo, defender, como estavas até a falar, defender o património, preservar aquilo que foi escrito, que foi pintado, a música, os próprios lugares, as paisagens, de alguma forma, o teatro, ainda que possa parecer uma forma de expressão muito antiga, na verdade preocupa-se um pouco com isso tudo, com
com o corpo dos atores, com o texto dos escritores, com a cenografia dos pintores ou com a música. E, no fundo, o teatro, conglomerando todas estas artes, acaba por ser uma atividade que, neste momento, com o desenvolvimento tecnológico, começa a parecer um bocadinho posto em causa, porque é preciso convencer as pessoas têm que ter uma decisão, têm que ter coragem para ir, no fundo, ver uma peça de teatro. Porque o teatro é a arte e é o espaço. É a expressão, é o espaço. É o espaço. E é uma afirmação cívica e política e social, ou seja, é a vontade de estarmos juntos uns com os outros, frente a frente, cara a cara. E o metaverso é mesmo o inverso disso. O metaverso é quase o inverso, ou mesmo o inverso disso. Na verdade, torna-nos próximos uns dos outros, torna-nos próximos de muito mais gente, mas não nos envolvendo fisicamente, pessoalmente. Torna-nos mais gente o metaverso, na tua opinião? Eu acho que é inevitável. Fomos todos como humanidade que chegámos aqui, não é? Agora, o que me parece é que é importante discutir também o que é que queremos das tecnologias e do metaverso, porque o que está a acontecer é que as pessoas, no outro dia li uma coisa com alguns dos escritores mais importantes em Portugal, e eles dizem que neste momento a maior parte deles são conhecidos por uma linha, por uma frase, por uma coisa que aparece escrita, ou seja, os livros já pouco interessam, o que interessa é uma coisa só. São as frases, são não é? as frases, é uma coisa muito curta. E muitas transformadas em meme até. Exatamente. E isso é uma coisa que acaba por se tornar... As pessoas não lêem os livros de outros. As pessoas não leem os livros, não têm tempo para ver uma peça de teatro, não têm tempo para ver um filme, não têm tempo provavelmente para escutar uma música até ao fim, e tudo está feito... Pior os álbuns, não é? Pior os álbuns. Pior os álbuns, a claro. A cultura de ouvir um álbum. Se tu não escutas uma música até ao fim, que tem 5 minutos, muito menos um álbum que tem 50 ou 60 minutos. Ou uma hora, né? Ou uma hora, não é? Eu acho que o que está a acontecer também leva a que nós percamos algumas coisas, pelo menos, a mim custa-me dizer se é melhor, se é pior, mas acho que estamos a perder algumas coisas que eram fundamentais e são importantes e são mesmo essenciais para nós enquanto humanidade, não é? Esta ideia de tu conseguires ler um livro e teres tempo, ou para ler 2 ou 3 livros, mesmo que não os acabes, mas no fundo estás a ler um livro com o tempo de ler um livro, não é? Ou de ires ver um espetáculo, porque ver um espetáculo é muito diferente, porque tu tens que sair de casa, tens que ir ter com as pessoas, tens que pagar um bilhete, ou enfim, alguém te dá um convite, ou o que seja, vais ver um espetáculo e estás naquele tempo em frente das pessoas que estão ali, que estiveram meses a preparar um espetáculo para fazer aquilo para ti como espectador. E isso é uma coisa que podemos fazer um streaming, podemos fazer, mostrar um bocadinho, mas não é a mesma coisa de quando tu vais ver um espetáculo. E hoje, com as tecnologias da construção de imagem, com o chat GPT fazendo os textos, com as Netflix desta vida. As Netflix desta vida, tudo o que está a acontecer, na verdade, as artes performativas, as artes do corpo, aquilo que é, o facto de nós estarmos aqui os dois a conversar, e que é muito importante porque entendemos, desentendemos, perguntas-me coisas, eu pergunto, esclarecemos os dois um ao outro. Se estivéssemos online, provavelmente o tempo que a gente teria, a forma de fazer era completamente distinta, porque o facto de estarmos presentes frente a frente, há qualquer coisa que é diferente, ainda que a gente seja difícil dizer isso. E eu acho que isso é tão antigo e tão importante em nós, que o metaverso também deve ser uma coisa importante, porque nos ajuda provavelmente a desenvolver também como humanidade, mas nós não devemos perder o outro lado das coisas. Há uma essência que não se pode perder e disso falaremos, e é um dos pontos que eu acho que é muito importante aqui aprofundarmos, porque isto aqui em Moçambique também começa a ganhar bastante força e bastante destaque. É bem verdade que há vários fatores que contribuem para o sucesso do metaverso e de todos os conteúdos que as pessoas consomem por via da internet e das plataformas de streaming, que é o acesso da própria internet. Não tenho as percentagens, a percentagem das pessoas em Moçambique que consomem a internet, mas nós temos também uma grande população que não tem acesso aos conteúdos através da internet. Isto claramente que é uma conversa que tarde ou cedo também vai chegar, porque cada vez mais há uma expansão da rede da internet aqui em Moçambique. Ramadã, quando olhas para este processo de transição que o mundo inteiro está a viver, não é? É bem verdade, gradual, mas muito rápido, gradual, mas também está a ser bastante rápido. Como é que um produtor jovem que entende as métricas das redes sociais e da linguagem das redes sociais, como é que isto te preocupa, te desafia a melhorar a tua performance e, acima de tudo, até a construção dos teus próprios projetos para que tenham um consumidor e tenham um comprador? Okay. Por acaso, já constitui preocupação. Nós tivemos agora a fazer o FIT, a 19ª edição,
E se formos a fazer uma espécie de comparação com os anos anteriores, nós não tivemos assim um grande número de espectadores. Yeah. Aqui deve-se, é uma questão. E alguns outros já questionavam se nós daríamos sessões online. Exatamente. Dos próprios espetáculos, das sessões do workshop. Então, a questão é, qual é a graça de tu participares de um workshop via online, mas se tu tens a oportunidade de ter as pessoas e estar ali no processo... Estar com as pessoas, exatamente. Né? Estar com as pessoas e sentir... Entretanto, isso já nos mostra que há uma grande tendência de nos tornarmos voyeurs, que é ver as coisas sem ser vistos. Tudo, nós já nos escondemos por detrás da tela. Mas isso é uma grande preocupação porque a cada vez mais nos tornamos, de certa forma, antissociais. Tanto que nós já podemos perceber isso não só a nível de casa, quando estamos entre amigos, etc., que há uma grande tendência das pessoas tornarem-se cada vez mais, como é que é? Isoladas ao telefone, mesmo no meio dos outros. Mesmo no meio. Tanto que há pessoas que até conversam mesmo no seio. Mas estão todas juntas e estão a conversar. Isto fazem-se declaração no telefone, mas estão juntos, podiam estar ali. É preocupante. E o teatro é a arte do aqui e o agora e quer ir ter com as pessoas. Claro que nós tivemos uma experiência, quando da pandemia, tentar fazer algumas performances online, mas a coisa, o impacto não é o mesmo. O calor, as energias estão para ser partilhadas. É um desafio para nós, se calhar em comparação a Portugal, ok, ainda não estamos nos mesmos números, mas se calhar vamos a tempo, em parte, de impedir que Moçambique atinja níveis dos outros países que, de certa forma, acabam vivendo mais o intra do que o exterior. O exterior seria o que nós somos, o nosso Ubuntu. Nós não podemos perder isto, que é ser com os outros, o encontro, os nossos convívios. E tudo isso nós vamos retratar isso no teatro, que é um processo todo ele que é dedicado com tempo. E as pessoas, é interessante depois a coisa do teatro. Tu dedicas volta de 6 meses para uma performance de 1 hora. Há quem pode ver isso como um processo simples e fácil. Mas aquela 1 hora foi preparada ao mínimo detalhe possível. Então, e há várias questões que foram tidas em conta. É um desafio, a tecnologia é um boom. Ninguém vai parar isto. Ninguém vai parar, mas ninguém vai parar isto. Como é que nós aprendemos a viver com? Sem precisar ignorar as outras questões como o livro, o cinema e etc. Porque de tantas pessoas terem agora, já há uma grande tendência, de tantas pessoas terem preguiça até de ler, já há uma tendência até de se pegarem, esteve aqui a dar exemplo de memes, e transformar os memes num short vídeo. Que as pessoas têm preguiça até de ler. Então vamos dar isto em imagem. Nós sabemos que a imagem vende em si e é o que interessa e desperta a atenção. O exercício, se calhar, que deve haver é tentarmos recuperar isso nas gerações vindouras. E as gerações vindouras teremos a falar do quê? Das crianças. Que é incutir desde cedo esse espírito, essa ideia de irem ao encontro de iniciação artística, propriamente dita. Acho que só assim é que nós vamos tentar. Porque a nossa geração, vão assim dizer, encontra-se a viver uma dualidade. Ao mesmo tempo é tradicional, mas os tempos atuais obrigam-nos a estar um pouco à frente do tempo e ir ao encontro das tecnologias e dominar. Não é mau, até é bom. Porque se conjugarmos o tradicional e o moderno, eu acho que o resultado que sai no final é interessante. Sem dúvidas, sem dúvidas. João Garcia Miguel, há aqui várias questões que se colocam sobre o poder das tecnologias de informação, de comunicação, porque cada vez mais as maiores estruturas empresariais com muitos interesses financeiros e econômicos vão fazendo maior investimento nisso. Isso influencia a agenda global a todos os níveis, incluindo a agenda do ponto de vista do mercado criativo, do ponto de vista do mercado para as artes. Sim. Porque as grandes corporações sempre vão ganhar esta guerra. Claro. Porque é que tem dinheiro? Quando Elon Musk garante que o futuro é metaverse, é porque, de facto, o metaverse vai ter que ganhar. Porque
a vontade de quem tem dinheiro é que determina a agenda das grandes nações. Sim. É triste, é lamentável, mas não há melhor posição que a realidade se assumir. Isto também é uma grande luta para quem acredita nessa ideia romântica e importante da existência da humanidade, que o patrimônio, a memória coletiva, o bem patrimonial tangível e intangível deve ser salvaguardado. Esta guerra será possível vencer? Essa guerra será possível encontrar um meio termo de negociação? Como é que se negocia isto? Bom, a verdade é que nós não sabemos muito bem o que vai acontecer, ninguém sabe. O Elon Musk pode fazer de profeta, enfim, dos próximos anos, e se calhar tem mais razão do que qualquer um de nós sobre os próximos anos, mas na verdade o que nós sabemos é que há processos também que estão a nascer em muitos sítios também, em que as pessoas têm tendência a afastar-se, a tentar perceber o que está a acontecer, a criar núcleos de regresso a dimensões rituais, a dimensões de procura de tratamento ou de healing, como se diz, de bem-estar, de relação de recuperação e de reequilíbrio da sua própria vida. Por isso há aqui uma mistura, acho eu, de coisas neste momento que são bastante, por um lado, confusas, por outro lado, até interessantes, não é? E, na verdade, posso-te dizer que o facto de, tanto nesta conversa, como em peças de teatro, como em momentos, eu não tenho mais prazer em nada na vida, não me lembro de ter nada assim mais prazeroso do que encontros com outras pessoas, na verdade. Isso foi isso sempre que aconteceu. Os momentos em que me apaixonei provavelmente para a minha mulher, os momentos em que encontrei outros amigos e tivemos grandes festas, os momentos em que vi peças de teatro fantásticas e maravilhosas, ou que vi concertos fantásticos, são os momentos que eu guardo como mais importantes na vida. Eu já vi alguns filmes na internet, algumas coisas, e se eu preciso ir encontrar um livro, se calhar a internet para mim é muito boa, porque no fundo é também uma forma de mais facilmente ter acesso a muitas coisas, mas eu acho que há uma questão humana, ainda que se diga, pronto, é romântica, é utópica, é o que seja, e nós podemos estar à beira, enfim, de uma situação completamente que não volta atrás, não é? Mas, na verdade, eu sinto que tanto as alterações climáticas, como as questões ambientais, como a globalização, digamos, e o crescimento do nível de desemprego e de automatização que pode vir ainda mais a aumentar o desemprego global. Por isso as pessoas vão ficar, de certeza, com uma grande dificuldade para encontrar um sentido para a vida, porque se as máquinas fizerem tudo o que nós temos que fazer, inclusivamente os filmes, os livros, as peças de teatro, o que seja, então qual é o sentido que a gente vai ter que encontrar para a vida? Aí nós vamos ter que encontrar um sentido completamente novo para tudo isto, porque, repara, podia estar aí uma espécie de robô, em vez do David a falar connosco, não era? Perguntar-nos umas coisas e fazia uma espécie de inteligência artificial, como já há, não é? Nos nossos telemóveis. Agora, se tu fores substituído, se eu for substituído, se o Ramadã for substituído, de repente, se tiverem 3 máquinas aqui ou 3 inteligências artificiais a falar por nós, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que encontrar algum sentido para a nossa vida. Nós e aqueles que estão a filmar nós e aqui, todos os que nos estão a ver, não somos só nós. Eu estou a falar nós, que é para pôr uma coisa no nosso quem está a assistir também, não é? Claro, quem está a assistir. E esse é um problema, que se nós ficarmos sem nada, no fundo, para fazer, mesmo que as máquinas produzam bens suficientes para nós podermos sobreviver de alguma maneira, enfim, uns melhores que outros, obviamente, como estavas a dizer, e claro, as grandes corporações têm sempre mais recursos do que os outros, que somos mais pequenos e temos menos recursos, mas ainda assim, mesmo que nós consigamos ter recursos para poder sobreviver e manter uma vida mais ou menos regular, na verdade, nós vamos ter que encontrar alguma razão para viver, alguma razão para ocupar o nosso tempo. E isso vai, acho eu, ainda que seja romântico ou utópico, como estava a dizer, obrigar-nos a reinventar aquilo que é a criatividade, o que é o papel das artes, o que é o papel da própria relação uns com os outros, até da religião, até da dimensão religiosa. Eu acho que vai inclusive... Tudo vai ficar alterado, não é? Eu me lembro de uma conferência em Guadalajara que juntou filósofos e tinha como tema central o futuro da humanidade. Acho que é uma agenda que alguns pensadores já previam sobre isto, que começa a ser mais visível. Prever, eu acho que é difícil, porque todos estamos a ser completamente surpreendidos, acho eu, de semana a semana. Mas a evolução é tão rápida que, na verdade,
havia uma suspeição de que isto pode ir num caminho qualquer que nós sabemos que pode ser difícil e até trágico, não é? Neste momento fala-se em coisas assim, mais, não vale a pena nomear aqui, mais trágicas e mais difíceis para todos nós e para toda a humanidade. Mas mesmo que seja só a própria evolução que está a acontecer, não é? O crescimento da população global, a dificuldade de todos termos emprego, a relação, digamos, daquilo que é a nossa capacidade de mover-nos muito rápido e mudarmos de país, de profissão, de género, etc. O que está a acontecer em Até porque a lógica de emprego vai mudar, não? Acho que vai ser mais trabalho do que emprego. Acho que ao olhar as peças como estão a ser construídas. Pois é possível que tenhas razão e espero que esse trabalho seja algo que nós, de alguma forma, gostaríamos de fazer, porque se for ao contrário, se for uma espécie de trabalho mais para sermos mais escravos, então ainda fico mais preocupado, não é? É pior que o emprego, não é? É pior que o emprego, não é? Porque o que eu sinto é que também estão a voltar com estes terrores todos que estão a acontecer, uma espécie de uma nova dimensão de escravatura económica, de escravatura emocional, de escravatura da ansiedade. Todos nós sentimos uma enorme ansiedade, uma enorme... Há uma alienação muito grande. Uma alienação muito grande que acaba por ser afetadora e, por um lado, a nós, como artistas, motiva-nos também para criar e para levar outras coisas a palco e falar de outros assuntos. Mas não deixa de ser preocupante que, por um lado, não é? Nós vamos ter que mudar se calhar tudo aquilo que estamos a pensar fazer e aquilo que viemos a fazer até agora. Isto que o Ramadano estava a dizer, que é uma das coisas que nos acontece muito lá, nós, em Portugal, para ser artistas, temos no fundo também ser produtores, ou seja, quase todos os artistas são produtores também do seu próprio trabalho. Esta ideia de que um artista, existe alguém que lhe chega à frente e lhe dá as condições para ele trabalhar, isso não é real. A maior parte, só os artistas que chegam mesmo a um patamar realmente já muito desejado por muita gente, conseguem ter esse tipo de atitude, que a maior parte de nós luta para encontrar os meios para depois poder fazer aquilo que gosta de fazer. E isto é uma realidade que existe em Portugal e que está a acontecer aqui também em Moçambique, acho eu, e que é cada vez mais importante. É importante também aqui, provavelmente, acho eu, envolver até cada vez mais gente, mais o Estado, mais as escolas, mais as universidades, mais a sociedade civil, as empresas, também para que as artes, provavelmente em Moçambique, também tenham outra força, que já têm muito, mas que não têm ainda, provavelmente, o alcance que na verdade, os artistas moçambicanos já têm, acho eu, na sua criatividade. Sem dúvidas. E esta semana haverá muitas atividades, Ramadano, e uma dessas atividades é um conjunto de conversas que vão levar a cabo na Universidade Pedagógica, no ISARC, sobre escrita criativa, sobre financiamento à cultura, financiamento à arte. João Garcia Miguel é quem vai orientar essas conversas, mas também vai falar sobre artes plásticas e teatro, até porque é também artista plástico, é uma também pessoa é verdade. de vários ofícios, é um senhor de 7 ofícios ou mais. E isto, Ramadano, é importante porque vai à universidade, né? Vai à universidade para lançar essa semente a pensar nesse futuro de que falavas. Exatamente. Vocês são os cozedores do futuro. Sim. Estamos aí a tecer. O que é que tu esperas? Boa ideia. O que é que tu esperas disto, Ramadano? Bem, O que conversar com os estudantes a partir de amanhã, no ISARC? primeiro, amanhã começamos com a Universidade Pedagógica. Ok. Quarta-feira aqui no ISARC. Quarta-feira aqui é no ISARC. Quarta e sexta. Bem, primeiro importa referir que estas atividades estão inseridas mesmo no âmbito do Festival Internacional de Teatro de Inverno, que decorreu de 26 a 4, agora estamos numa espécie de pós-festival com o João Garcia Miguel. Nós tivemos uma série de workshops igualmente durante esta época que passou, mas agora também vimos oportuno levar estes temas, em particular da escrita criativa e também a questão do financiamento, que é resultado de várias conversas que fomos obtendo com o João, e vimos que temos realidades, em parte, diferentes, mas similares. Os problemas são universais para todos os artistas a nível mundial. E por que não levar a escrita criativa, em particular, para o encontro de estudantes que têm tido no seu dia a dia isto? No caso, vamos trabalhar com estudantes de artes cênicas. Também abrimos algumas vagas que é para artistas de grupos, né, que não sejam meramente da universidade, poderem tomar parte deste workshop. Portanto, grupos dos bairros à volta, da cidade, também podem inscrever-se, que é para participar e obter algum ganho
que vai, de certa forma, agregar valor para as suas criações. Entretanto, nós vamos agora com o João, a partir de amanhã, levar esta oficina de escrita criativa, a questão da contação de histórias, que é uma coisa que o João faz muito bem e já tive a oportunidade de ver espetáculos. Entretanto, e criar também esta troca de experiência, porque eu acho que mais do que dar é também receber. Claro. E podermos ter resultados para todas as partes envolventes. E também vamos discutir a questão do financiamento e esta procura de plataformas que possam apoiar iniciativas culturais, no caso tendo o teatro como a nossa cama, porque é uma das grandes, é um dos grandes desafios que nós temos. Eu, em particular, pude perceber isso e tenho vindo a perceber isso no dia a dia, mas nem por isso nos vemos a tirar a toalha para o chão. É uma provocação também para o João, porque o João Garcia agora, e eu digo isso e digo sempre, a companhia dele está agora a ver uma nova fase. E eu acho que esta experiência, essa transição, o processo todo é importante partilhar, que é para também poder gerar um testemunho que pode ser proveitoso para as outras companhias, tanto embrionárias, assim como companhias que já estão estabelecidas, que estejam se calhar a enfrentar ou a precisar de novos caminhos, que é para podermos todos nós como um conjunto subsairmos naquilo que são as nossas realidades. Eu fui para lá, verifiquei e por que não partilhar esta realidade cultural, né, ou artística, o processo todo, mais do que só vermos resultados em palco, o que é que acontece, ou onde é que nós podemos ir, ou o que é que podemos fazer, que é para podermos atingir. Ver o processo, não é? Exatamente. É muito importante então, ver o processo. É mesmo uma provocação, que é para vermos se o João Garcia dá-nos cá uma fórmula de como fazer mais ou menos o similar que aconteceu. Por quê? Nós não temos aqui uma direção geral de artes que está sempre a lançar editais, etc. Mas temos alguns organismos como o Fundac, mas já são processos totalmente diferentes. Então, por que não olhar este exemplo e podermos tirar alguma coisa, né? Tirar algumas Na componente é acesso ao financiamento e discutir as linhas de financiamento, né? Exatamente. É uma conversa muito importante nas artes em Moçambique, em qualquer parte do mundo, discute-se muito a questão. Pior agora que estamos a discutir muito essa questão das indústrias culturais criativas. Exatamente. Então, nós em Moçambique até já temos um instituto de indústrias temos um criativas instituto e ainda não temos. Estamos a ver se conseguimos ter lá para o Papo Cultura, que é uma das atividades previstas com a Matilde Mocha, a diretora do INIC. Exatamente. Seria muito bom termos e podermos debater. Termos uma plateia totalmente de artistas a debater essa questão, porque eu acho que é um assunto que interessa a todos nós no final do dia. Entender as políticas públicas e isso também é fundamental. Um e forçar, influenciar as as políticas públicas. Acho que o exercício de fazer arte é também um exercício de cidadania, é um exercício de advocacia, de lobby, para que as políticas públicas sejam relevantes. Acho que esta é uma conversa que precisa de ganhar esse cunho e cada vez mais de forma assumida, gerar esse conjunto de estratégias que possam pressionar mudanças de forma mais clara, não é? E sincera e transparente. Até porque, repara, uma das coisas que o Ramadã está a fazer é interessante, porque, na verdade, a companhia, nós sobrevivemos enquanto companhia já há anos, mas também tinha outra companhia, sabe? Quase 40 anos, 35 anos que eu trabalho com o apoio do Estado português. E o que é importante é que, na verdade, nós também sofremos alturas muito baixos e alguns altos, não é? Alguns muito. Não foi tudo um mar de rosas. Não é sempre o mar, não foi tudo o mar de rosas. E não será, de certeza, o mar de rosas. Mas esta ideia, na verdade, Portugal, digamos, teve que pensar-se enquanto país que também quer, no fundo, ter
artistas que pensam e, como tu estavas a dizer, de alguma maneira, pensam o que é a cidadania, o que é ser cidadão, o que é ser cidadão, o que é ser criativo, o que é poder influenciar os outros, digamos, também com a nossa própria atividade, com a nossa vida. E só existe se, na verdade, isto for pensado no contexto de um país, num contexto de uma sociedade. O Moçambique também tem que se pensar a si mesmo. Exato, temos que arranjar o som do microfone, ficamos sem o som, os meus colegas vão arranjar o som. Volta aqui à conversa, já temos melhores condições de áudio para que nos possam ouvir perfeitamente dessa nossa conversa sobre o teatro, sobre vários temas inerentes ao setor criativo, até porque estamos quase que no fecho da nossa conversa. E queria desafiar ao João Garcia Miguel e ao Ramadan que falássemos neste momento da escrita criativa, tendo também em conta essa nova fase que as artes vivem, a questão das redes sociais, a linguagem das redes sociais, o que isto impõe para quem pensa a escrita criativa. João, começo por ti. A verdade, eu tenho estado a desenvolver este processo relacionado com a escrita criativa porque me pareceu que, mais do que nunca, é essencial, eu sinto isso como importante, que cada um de nós desenvolva um processo de expressão que passa pela escrita. A escrita é quase como o desenho, é uma coisa muito elementar, muito básica, e que, na verdade, esta narrativa do eu, esta procura de cada um da sua própria biografia, da sua relação com os outros, não é? Aquilo que cada um vive, aquilo que cada um lê, aquilo que cada um, no fundo, gosta e não gosta, ser depois plasmado através daquilo que se consegue escrever. E a escrita tem um conjunto de técnicas, mas tem, acima de tudo, um incentivo a que as pessoas desenvolvam os seus diários, desenvolvam a sua escrita, desenvolvam as suas formas de expressão, de falar daquilo que é especial e único e individual para cada um deles. Quando isto é feito de uma forma criativa, acaba por depois poder influenciar tanto os projetos de desenho, como de pintura, como de teatro, como de dança, porque, na verdade, os artistas hoje, mais do que nunca, precisam não só de saber falar de si próprios, mas de falar de si próprios também com os outros. E a escrita é, no fundo, um meio de expressão que nos une, que nos torna comum, e por isso esta ideia de partilhar, não só para comigo e aprofundar o meu processo de escrita, quando o trabalho em workshops de formação, no fundo, além de poder partilhar com os outros, também estou sempre a aprender novos processos de escrita que trazem coisas novas para mim próprio. Isso também é muito importante e quis fazê-lo aqui em Moçambique, tenho feito em Portugal em vários sítios e espero que amanhã tenhamos mais um dia divertido e cheio de criações, cheio de palavras novas, cheio de palavras inventadas, que é a partir do processo de escrita que no fundo quero que também o teatro procure a sua renovação. Acho que mais do que tudo, aprendermos a ser criativos, aprendermos a conhecermos através da criação é o que mais me importa, e a escrita é um meio de expressão simples, eficaz e que é muito profundo e que nos permite pôr na mesa e à luz de todos aquilo que somos. Pois, Ramadan, a terminar, o que espera desta oficina de modo particular sobre escrita criativa? Eu espero que todos os participantes, né, possam tirar proveito desta oficina, que é para poderem desenvolver os projetos pessoais ou de grupos com uma outra lógica, se calhar, né? Que é porque eu acho que a questão da criatividade no final do dia é individual. E a minha criatividade, ainda que siga os mesmos parâmetros do João, sempre tem algo que me identifica a mim como Ramadan. Então é despertar nas pessoas, nos participantes em si, uma identidade criativa, mas tendo como uma base universal do que é que vai ser essa questão da criatividade. Porque é também um caminho para mostrar de que nós não somos seres que vivemos numa ilha, somos seres universais, mas que estamos em essa constante mudança de paradigmas e como é que esses paradigmas todos vão influenciar também na nossa criação. Então, espero que todos possam aproveitar da melhor forma possível este contributo como um festival que nós tentamos trazer, que é esta mixlânea de valores culturais, artísticos, que no final de tudo possamos ter um bolo colorido e que possa nos ser úteis ao ponto de nos alimentar como artistas. Muito obrigado pela vossa presença, um grande abraço e votos de um bom trabalho.